Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo é pra gente falar da briga contra o rebaixamento. Fortaleza venceu o Corinthians 2-1, Santos venceu o Juventude por 3-0, o Inter perdeu para o São Paulo 3-0, Vitória tomou goleada 4-0 para o Bragantino e o Ceará perdeu para o Flamengo por 1-0. Agora fica tudo aí para a última rodada, mas nesse momento Fortaleza e Santos estão fora da zona do rebaixamento, assim como o Ceará. Já Vitória e Inter estão no Z4 nesse momento. Vamos trazer aí os comentaristas debatendo sobre o rebaixamento, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero falar aqui sobre as promoções e ofertas do Mercado Livre no dia de hoje. Tem muita coisa bacana, tem muita coisa em oferta, então após o debate, entra aí no link na descrição e dá uma conferida aí nos produtos Shopee, Mercado Livre, muita coisa bacana, muita coisa com preço bom. E você comprando aqui pelo nosso canal, você vai ajudar muito aí o nosso canal no YouTube. Então, fica até o final do vídeo, no final do vídeo você entra no link na descrição. E como eu tenho falado, você que é acostumado a comprar no Mercado Livre, na Shopee, seja você ou sua esposa, manda esse vídeo para ela e pede a ela para sempre que ela comprar no Mercado Livre, ela comprar aqui pelo nosso link. Vamos aí trazer os comentaristas debatendo a briga contra o Z4 e daqui a pouco eu volto falando mais. Forma combada, Breiler Pires, porque o Inter perde do São Paulo, um 3-0 assim que se resolveu rápido. Dá pra ver como o clima tá pesado, assim, nada contra, gol contra e tal. O Fortaleza vence o Corinthians 2-1 com uma defesa do Breno que, assim, se o Fortaleza se livrar, tem que entrar em música da torcida. A defesa é impressionante. Aí vamos lá, o Vitória perde do Bragantino, o Ceará foi o adversário do Flamengo. Então a gente tem uma disputa. E o Santos com o hat-trick. Eu ia só esquecer. Esquecendo o Neymar. Tá chegando Queria ver se nesse você tá ponto. atento. Queria ver se você tá atento. Eu ia jogar pro Breno. O olhar Se do jogasse em balsa, criticava. O Breno assim. Vamos ser justos. Hat-trick do... Vamos ser justos. O que você tá achando dessa luta pra rodada final? O que o hoje traz pra gente de quem tá na vibe tô fora do Z4, não quero isso, e de quem abraçou ali e vai afundar sem margem de negociação? Se até na luta pelo título tem instabilidade, tem oscilação, imagina lá embaixo. Então, 2 rodadas atrás, o Inter estava mais seguro, o Vitória dava pinta de que iria escapar, vinha numa boa toada, principalmente nos últimos jogos com o Jair Ventura, e hoje vão para a última rodada, não só dependendo de suas forças, mas também de resultados. Fortaleza, mesmo fazendo um jogo abaixo, né, do que vinha fazendo, mantém aí a sua rota vertiginosa de recuperação, porque o Fortaleza chega a 9 jogos de invencibilidade, venceu a 4ª consecutiva, mas se a gente pegar de desempenho, esse foi o pior jogo, o jogo mais tenso. O Corinthians teve oportunidade ali, pelo menos, para empatar o jogo, mas o Fortaleza fez o que tinha que fazer, ganhar a qualquer custo e chegar à última rodada, dependendo só de uma vitória fora de casa, difícil, contra o Botafogo, no Newton Santos, mas ainda assim, agora, muito mais do que possível, porque conseguiu sair, enfim, do Z4. E é tão louco, porque o Ceará, que é o grande rival do Fortaleza, que passou boa parte... Olha a defesa que eu falei, ó. É isso, cara. 45 do segundo tempo. Pois é, o Romero ali dentro da pequena área, cabeçada queima-roupa, e o Breno faz essa defesaça. O Ceará, que não frequentou o Z4 e ficou boa parte do campeonato no meio de tabela, corre risco na última rodada, porque pega o Palmeiras, então pode acontecer essa inversão aí na última rodada do campeonato, Fortaleza se salvar e o Ceará ser rebaixado, e o Santos também, o Neymar decidindo, né, de fato, 3 gols, e tudo bem que um primeiro tempo ali mais enroscado para o Santos, muita dificuldade de jogo, Neymar e Guilherme ali se atrapalhando numa definição, mas o Neymar fez o que se esperava dele, foi o jogador influente não só em outros jogos, mas por deixar companheiros na cara do gol ou gerar jogo para o Santos, dessa vez definindo, sendo o goleador, marcando 3 gols. O Santos
está numa condição bem melhor agora, porque Dessa vez no empate contra o Mirassol e contra o Sport também. Não, sim, mas o... Só para lembrar. Não, claro, se a gente pegar no recorde do Neymar, até mesmo nos jogos em que ele não decidiu marcando, ele é importante, indiscutivelmente. O Neymar, em condição física, ele... Porque eu tô falando isso porque tem muita gente que discute, né? Não. Em condição física, podendo jogar, mesmo... Sem ser o Neymar que... Claro. Não, e mesmo sem estar 100%... Que ele seja importante para o Santos, brigando contra o rebaixamento. Para esse desafio do Santos, se livrar do rebaixamento... Não dá para discutir isso. É isso, mas também a gente não pode distorcer a ponto de chegar. O Santos escapando no fim de semana, não é rebaixado, e a manchete vai ser: Neymar salva o Santos do rebaixamento. Sim. Isso será uma distorção. Depois do sorteio da Copa, né? Sorteia a Copa é assim, Neymar e aquece para pegar Cabo Verde. Já tem gente que fala, tá vendo? Tem que levar para a Copa. Aí o Bruno Bonsante colocou um tweet bom. Claro, tem que levar. Sobretudo se o Brasil cair num grupo com Juventude, Esporte e Vitória. Assim, essa é a loucura do futebol, né? É isso. É o seguinte, ele veio no Campeonato Paulista e ele conseguiu fazer aquilo que se esperava dele na penúltima rodada do Brasileiro, que é ser protagonista de um time que ele não veio para outro papel, para ser um coadjuvante, ficar ali, dar uma força para o Santos. Ele veio para ser o condutor do Santos no Brasileirão. E ele não conseguiu, questão física. Então, assim, no dia que ele faz 3 gols, ele está conseguindo se aproximar daquele Neymar que foi contratado com aquela ideia. Então, tem um mês de férias e a questão é como ele vai lidar com isso. Se é um mês que ele vai estar legal, ele vai terminar bem, vai terminar com algum problema físico. Talvez tenha que fazer uma artroscopia. Então, aí quanto tempo ele fica parado? Porque o Campeonato Paulista começa bem antes, o Brasileiro começa bem antes. Também, né? E em março, falando de Copa do Mundo, tem uma vida para jogar que é provavelmente uma lista quase que fechada do Carlo Ancelotti. Cara, o tempo, ele é curto para todo mundo. Então, é muito difícil. É claro que ele é um caso especial. Ele não é um jogador que está na fila ali. Ele é um quinto jogador da fila. Ele é um caso especial, analisado de uma maneira especial. Porém, ele está muito longe... Acho que é um dos raros casos, talvez o único, de um jogador que não precisa estar 100% fisicamente. Você sabe que ele... Precisa estar 80%. Mas pelo menos dessa vez, ele colocou em prática o discurso. Porque ele disse, o Santos em primeiro lugar. Ao se sacrificar para jogar ali mesmo não estando 100%, o Neymar mostra, olha, eu estou pensando única e exclusivamente no Santos. Tratar lesão, seleção, vem depois. E é o que se esperava de fato. É a obrigação, não só profissional, mas de um cara que tem essa ligação, que é ídolo do clube, que tem uma história vencedora e bonita no clube que o revelou. Agora, inverter toda a situação e apagar o que foi a temporada do Neymar por esse último recorte, que ainda não é definitivo, o Santos ainda tem de confirmar a permanência, aí é um exagero. Vai ser um exagero para mim cravar que o Neymar salvou o Santos do rebaixamento como se o Santos estivesse pregado lá no Z4 e de repente chegou o Neymar e fez como o Hernanes com o São Paulo em 2017. Ali sim é um caso de um jogador que dá para dizer, o Hernanes foi fundamental e salvou o São Paulo, porque quando ele chega, o São Paulo não tinha perspectiva. Mas com esses 3 gols é difícil dizer o contrário. Mas acho que não é nem os 3. O fato dele ter feito também nos jogos anteriores, né? Ele teve jogos só pra gente... Mas o Santos também está nessa situação. Sem ele, eu acho que... Ele, não, eu não... Embora sim, de uma pequena fração, foi fundamental para o Santos. É uma fração pequena que serviu para... Eu diria, serve para salvar o Santos do rebaixamento, mas não serve para jogar uma Copa do Mundo. Isso. Acho que essa é a questão, porque assim, para mim, a questão não é a responsabilização para mim, o Santos está salvo, acho. Eu, sinceramente... 44. Acho... A gente tem a tela, Silvani, para colocar depois acho que é legal, rodada. É bacana. Até para a gente falar, porque assim... E o Cruzeiro provavelmente vai poupar. Então, a gente tem 5 times brigando para não cair. O Atlético teria chances matemáticas, que são só matemáticas. Então, são 5 times e 2 vagas de rebaixamento abertas. Santos e Ceará são aqueles times melhores colocados e são também os times que, embora enfrentem adversários mais duros na última rodada,
não são adversários mais duros, porque são dois adversários absolutamente desinteressados no campeonato. O Ceará pega o Palmeiras e o Santos, mais do que um Cruzeiro desinteressado, pega um Cruzeiro poupando provavelmente todo mundo para jogar a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. E faz bem de poupar. E faz bem de poupar, evidentemente. Só pra fazer o recorte, o Galo, em tese, tem a ameaça, mas é um saldo de gols só em improvável. tese, Exatamente. é só em tese. Então vamos do Santos pra baixo. 44, 43, 43 o Fortaleza. E aí quem está na degola? Então, Vitória 42, Inter 41, já ele rebaixado, Juventude Esporte. A gente vai colocar os jogos também. Isso, porque acho que essa é a questão, assim, a gente tem Santos e Ceará que tem adversários menos complicados. O Ceará pega o Palmeiras, mas não sei nem se o Palmeiras vai mandar todo mundo, ou se o Palmeiras também, por conta do calendário, vai antecipar férias, entendeu? Então, acho que Isso pode interferir na última rodada. O jogo... E no fim das contas, só para encerrar, assim, os dois que estão dentro da zona de rebaixamento tem os dois adversários mais interessados na última rodada, que são São Paulo e Bragantino. Porque, claro, o São Paulo está muito perto do 8º lugar, que tem grande chance de dar vaga na Libertadores, mas o Bragantino está nessa briga. É o próximo, exato. Se o Bragantino ganha e o São Paulo perde do Vitória, é o Bragantino que fica com o 8º lugar. Então, eu acho que são os dois mais interessados dos adversários nesses 5 jogos, ainda que vale lembrar, o Botafogo também briga por uma vaga direta na E Libertadores. no caso do Cruzeiro, vamos ver como o Cruzeiro vai administrar isso. Porque é o seguinte, o Cruzeiro tem 19 vitórias... O Cruzeiro não tem E muita o dúvida de Mirassol como vai tem administrar. 18. O Mirassol pode ele pode Mas igualar Eu acho 69 que o Cruzeiro pontos. tá nem aí. O Cruzeiro tem um saldo de gols mais interessante. Mas entre poupar pra para o semifinal Mirassol da- é muito mais importante. É, o terceiro E o Cruzeiro lugar. ainda joga com o Botafogo hoje. é verdade. Ele tem 2 partidas, né? Exato. Aí a diferença é essa. O Mirassol já fez o jogo. O Mirassol tem só um jogo. Porque, assim, cada posição na tabela dá uns 2 milhões a mais. Eu sei que ninguém está olhando para isso. Mas, assim, você ganha pela classificação no Brasileirão também. Premiação final. No caso do Mirassol, isso faz muita diferença. No caso do Cruzeiro, se você considerar a premiação da Copa do Brasil... larga todo mundo. Bom, eu acho... Eu pedi para o Silvani colocar de novo, por favor, os jogos. Eu acho que o jogo mais difícil disparado é o jogo do Fortaleza. Sim, também acho. Porque pega o Botafogo no Rio. E o Botafogo, dependendo do que acontecer, pode até brigar por uma vaga diretamente na fase de grupos da Libertadores. Que a gente não sabe ainda, né, Birner? É bom dizer, o 5º colocado certamente vai para a vaga direta. É muito provável que o 6º também. Então, desses, né, 5º, 6º e 7º, o 7º certamente não vai direto para a Libertadores, pode ir para a fase, né, prévia. Se o Botafogo ganhar do Cruzeiro hoje, o Botafogo só depende de uma vitória na última rodada para terminar na 5ª colocação. Então, assim, vai levar a sério o jogo e tem um elenco bem melhor que o do Botafogo, apesar que o Fortaleza, apesar da inconstância. Então, para mim, a situação do Fortaleza ela é dramática, apesar dessa recuperação espetacular que o time consegue com o Palermo, com vários bons resultados, difícil vencer o Fortaleza, tem vitória contra o Flamengo, o time está crescendo, mas na última rodada tem um jogo difícil. O Inter simplesmente não consegue competir. Então, se você olha desses times que tem a chance de cair, disparado a mora do Inter. E é o pior na tabela também. O Inter precisa vencer em casa, ele vai a 44 pontos. E para o Vitória não vencer. E para o Fortaleza perder ou empatar, mas se empatar, aí o Inter tem que tirar saldo. Acho que tem que ganhar por 3 gols de diferença. Eu acho que o jogo do Vitória contra o São Paulo é um jogo razoavelmente acessível para o Vitória. Porque o São Paulo, além de um time inconstante, de maus jogos... Alan Franco está machucado. Fora de casa, Alan Franco machucado. É um por rodada. O time de São Paulo, o time de São Paulo, quando tem mais de um jogo por semana, não consegue executar o plano de jogo do técnico, que só tem uma maneira de jogar. O Barradão vai estar insano. Vai estar uma loucura. Então, se o Vitória fizer um bom jogo, conseguir controlar os nervos, é um jogo acessível para o Vitória. E o Ceará, eu vou muito no que disse o Jean com o Palmeiras, assim, eu acho que o Palmeiras cumpriu o papel dele no Campeonato Brasileiro. E acho que hoje o Palmeiras tinha obrigação de colocar o time que colocou. Talvez o empate baste para o Ceará, e o Ceará é um time que se fecha bem, que marca bem, que não precisa fazer loucuras. Aliás, então mostrou hoje até, né? Isso.
Então, O Ceará hoje contra o Flamengo, ele tava no... Eu fui ver a expectativa de gols do Ceará no final do jogo. Aos 43 minutos do segundo tempo, tava 0.00. Acho que eu nunca tinha visto isso. Não tem... Quem é o Ceará? O Ceará. No finalzinho Aí no finalzinho deu 0.02, que uma bola passou ali, né? O Rossi defendeu. Não, mas a situação do Inter ficou feia. Porque... Qual era a cartada do Inter com o Abel? Bom, o ambiente, a atitude dos jogadores vai ser diferente. O primeiro tempo do Inter foi horroroso. Pois é, e O segundo tempo até melhorou, mas o primeiro foi horroroso. Não, mas por mobilização, por mexer no psicológico, parece que não aconteceu nada. Parece que era a família Dias ali, o ambiente já entregue. Sabe que tem uma não coisa, houve Breiler, assim, nenhuma mudança de atitude dos jogadores. Não é nem atitude. Eu acho que chegou um momento, porque eu acho que por muitas rodadas esse time do Inter não sei o que aconteceu no elenco do Inter, porque obviamente não é um elenco para cair, ao contrário. O elenco do Inter é melhor que o do Mirassol, só para dar um exemplo. Mas algum momento eu acho que aconteceu alguma coisa lá dentro, eu não tenho informação, que a coisa começou a rachar, começou a ter problemas. É impressionante. Eu acho que a escolha do Ramon foi uma escolha, ainda temos à disposição uma escolha infeliz, para o seu técnico antiquado. E chega um momento do futebol em que você está tão mal que o jogador até quer reagir, mas o futebol engole você. Ninguém tem esse controle todo sobre a situação. Sim. E o Inter sai sendo mastigado, engolido e digerido pela situação que ele mesmo criou no futebol. Ou seja, os jogadores querem reagir. Você viu os jogadores saindo de campo hoje abalados. Não era, sabe assim, o jogador não está do Toninho aí que vai ser... Não, é uma marca na carreira deles, a coisa... Só que para eles perceberem isso, acho que demorou um pouco. E eles não têm força mental para conseguir lidar com isso. E acho que o Inter vai ser rebaixado. Certeza não tem mais, eu acho que vai. E já até com certo ar de resignação. O Vitão ali já falando, os planos de Deus. O Abel já não... eu vi que houve uma mudança aqui de clima, mas a gente não conseguiu levar para o campo. E até por falar no Abel também, né? Que tenta consertar uma coisa e consegue piorar, né? Ao citar o caso do filho, todo mundo foi solidário ao Abel, que é uma tragédia, né? Um pai perder um filho tão jovem, mas citar isso para fazer um meia-culpa sobre a fala homofóbica, pede desculpa e pronto. Hoje né? era até nem fala, se né? retrata, não, mas se retrata ele publicamente ali, dando a cara, mas não precisava disso. E são pequenas coisas que vão ajudando a explicar porque o Inter chegou nessa situação. Olha, mas poucas vezes, Jean, eu vi um retrato de um time numa reta final tão fantasmagórico assim. Porque a gente tá falando de um time que pegou uma fase de grupos de Libertadores dificílima, passou em primeiro, enfrenta o Flamengo, deu um azar desgraçado no sorteio, pega o Flamengo nas oitavas e, cara, de lá... Tudo bem, não tô falando que jogava o melhor do futebol sul-americano, mas era competitivo e a coisa foi eu vejo que tem vários casos de clubes grandes, dos 12. Sem elenco para cair, que não era sem elenco para cair. Sem elenco. Muito longe disso. Você olha pro O time do Palmeiras que caiu não era para cair. O Inter se caiu as duas vezes, não tinha elenco para cair. O Grêmio também. Imagina caiu sem elenco uma vez. O Inter, tá bom, o Inter vai cair. Se ele realmente for para a segunda divisão, você vai olhar o grupo que caiu, qualquer clube tem alguns jogadores que interessam. Perfeito. Não porque podem render, não por aquilo que o grupo mostrou. Então assim, um grande, quando está em queda livre, você não consegue enxergar nenhuma boia jogada, as coisas... Cara, isso já aconteceu várias vezes. De clubes que você fala, como é que pode cair um clube desse? Então é uma mistura de ambiente, com várias situações. E ali, cara, a escolha... Acho que o Inter acreditou que, Ramon, fase final do Brasileirão, com o Corinthians... Nossa, daí eu preciso de uma reta final dessa. E a ligação com o D'Alessandro, que trabalharam juntos. Mas eu acho que quando você tem assim, um elenco como o elenco que o Internacional tem, para você cair, caso isso se confirme, sabe aquela lógica sobre o acidente de avião, assim, que você diz, cara, um avião não cai por um problema, por uma falha. Você tem que cometer várias falhas na sequência para que um avião... E eu acho que é um pouco isso. O Inter acabou cometendo um erro atrás do outro. É um caso, para mim, por exemplo, muito diferente. Se você olhar para todos os times que estão, esses 5 que a gente citou, se tem alguém que, do ponto de vista do trabalho, de gestão de clube, não merece cair, e pode ser que caia ainda,
É o Fortaleza. Sim. É indiscutível que o Fortaleza não merece cair. Mas também já aconteceu no passado de clubes bem geridos com o Bahia do Belintani. Cara, o Bahia tinha uma gestão, acho que muito boa em vários aspectos. Claro que você tem que cometer erros para acabar rebaixado num Campeonato Brasileiro, por mais que o brasileiro seja difícil. Mas no caso do Inter, eu acho que a gente poderia elencar aqui na sequência muitas coisas. Um minuto e meio. Mas não temos tempo para isso. Não, mas temos tempo para Breiler. Quem cai? Além de Juventude e Sport. Então, e até pelo peso, né, de chegar na última rodada em casa, porque vai decidir em casa, mas o último jogo, podendo ser rebaixado em casa, é uma pressão enorme, gigantesca, ainda mais no Beira-Rio, o Inter, por todos os últimos episódios que a gente viu, né, alguns episódios até violentos, de vandalismo de parte da torcida. 1 minuto e meio. São 1 minuto e meio. Vitória e Inter, por esse peso. Inter e Fortaleza. Então, eu também acho que a Vitória tem Sem chance de convicção, se livrar com o Fortaleza. São Paulo ali. Mas imagina o pessoal do Fortaleza viver o que foi hoje no Castelão. Vai Sem ser... convicção, tá? Que é aquele canto dos cisnes. Minha dúvida é essa Sabe, mesmo, aquele Fortaleza tá na e Vitória. UTI, vai pro quarto. 9 jogos de A invencibilidade. minha dúvida entre Vitória e Fortaleza só reforça o quanto é complicado também a situação do Inter, porque eu também o Inter eu colocaria na... Eu vou de Inter e Vitória. Sem convicção, porque eu acho que pode ser Também. Fortaleza. Do Inter e Vitória é capaz de também não todo tenho mundo convicção. empatar aqui, que ficar do jeito que tá. Pode ser, tá bom. Por isso, me convenceu, Calçade. Cair me do convenceu. jeito que Vou de tá. Inter Passa e- todo mundo. Vou de Inter e Vitória também. Calçade, boa noite. É terrível. É sempre um prazer. Tchau, tchau. Meu sal de palha. Trazer agora aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Primeiro lugar, o Flamengo, campeão, 78 pontos. Segundo, Palmeiras, 73. Cruzeiro tem 69, Mirassol, 66. Fluminense, 61. Bahia, 60. Botafogo, 59. São Paulo, 51. Bragantino, 48. Corinthians, 46. Grêmio, 46. Vasco, 45. E Atlético Mineiro 45. Agora começa aí os times que estão na luta aí para não cair, que é o Santos com 44, Ceará 43, Fortaleza 43, Vitória 42, aí começando a zona do rebaixamento, Internacional 41, Juventude com 34, Sport com 17, essas duas equipes já caíram, né? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. E antes de você sair do vídeo, eu trago mais uma vez aqui os produtos que estão em oferta, em promoção no dia de hoje no Mercado Livre. Então entra aí no link na descrição do vídeo e dá uma conferida aí nos produtos. Muito produto legal, muito produto bacana e em promoção. E você que é acostumado a comprar no Mercado Livre ou a sua esposa, manda esse vídeo aí para ela e fala para ela sempre comprar aqui pelo nosso link. Ela vai estar ajudando aqui o nosso canal. Então, um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.